Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa espírita, essa casa que abre os braços para todos nós, que nos acolhe, que nos apoia, que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Que hoje a gente possa estar aqui com o coração aberto, com o pensamento elevado até a Deus, que a gente possa estar aqui neste instante realmente com o nosso pensamento fixado em Jesus, pedindo para que Ele conceda para cada um de nós aquilo que a nossa alma está mais necessitada. E mesmo eu sabendo que Jesus vai conceder para todos nós aquilo que a gente está mais precisando, hoje, humildemente, eu peço para Jesus depositar um pouco mais de carinho no nosso coração. Carinho na forma como a gente enxerga o outro. Carinho na forma como a gente lida com os nossos parentes, com os nossos familiares. Carinho com quem a gente lida no serviço. Na forma como a gente enxerga a vida. Carinho para com a forma como a gente enxerga as atitudes do outro. Às vezes a gente tem a tendência de interpretar tudo com tanta raiva, com tanto ódio, com tanto desespero às vezes. Às vezes nos falta um pouquinho de carinho, porque às vezes, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o ódio nos afasta de Deus e o amor nos aproxima. E o carinho é uma forma de amor, para nos aproximar mais de Deus. Então que hoje, se Jesus puder depositar no coração de cada um de nós, inclusive no meu, um pouquinho, só uma gota de carinho, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui essa noite mais em paz, mais tranquilos. Meus amados irmãos, hoje a nossa passagem é uma passagem muito bonita do Evangelho. É um momento que Jesus está preparando todos os apóstolos para a caminhada deles. E nessa preparação, Jesus fala muitas coisas, afinal a jornada não é fácil. Jesus precisava preparar eles. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção e que Jesus diz é a seguinte: ide as ovelhas desgarradas de Israel. Vão até aquelas ovelhas que estão perdidas. Claro que Jesus aqui usava de uma figura de linguagem para dizer, vai até aquelas pessoas, aqueles corações que estão perdidos. Aqueles corações que não sabem qual caminho tomar, que estão começando a caminhar, mas também perdidos. Vai até esses corações, os orgulhosos, os egoístas, os difíceis, vai neles. E fale sobre o reino de Deus para esses irmãos. Em outro momento, para a gente pensar, Jesus disse assim, Jesus estava reunido com um grupo de pessoas, e o Cristo disse, quem possuindo 100 ovelhas, uma delas se perde, que pastor que vai ficar tranquilo e não vai procurar, vai deixar as 99 e não vai procurar essa ovelha que está perdida? Que pastor possuindo 100 ovelhas lá no seu rebanho, notando que falta uma, tem 99, mas falta uma. Que pastor que não vai deixar essas 99 e vai atrás daquela que está perdida, que está desgarrada? Com certeza ele vai. Por outras palavras, é o que Jesus está dizendo. Ele vai em busca de todos. Ninguém fica para trás. Ninguém é esquecido. Ninguém é deixado de lado por Jesus. Cristo não é aquele que diz assim, os puros de coração vêm comigo. As ovelhas desgarradas, os orgulhosos, egoístas, ficam de lado, deixa desgarrado. Jesus não faz isso. Cristo abre o braço para todos e afirma,
Ninguém fica para trás. Todos temos a chance. E todos seremos abraçados por Jesus. Todos, independente de como é o nosso coração, do que a gente faz na vida. E aí aquele momento hoje que nós estamos aqui de pensarmos tanto em nós, que somos também ovelhas que já demos aí uma desviada. Se o nosso coração tem orgulho, tem egoísmo, tem inveja, ainda impaciência, se tem ódio, se tem raiva, a gente está desviado ainda. É o momento da gente pensar em nós, mas também pensar em todos aqueles que amamos e que não estão presentes aqui hoje. Mas que muitas vezes recebem o olhar de ovelha desgarrada. Ah, ele não tem jeito, ele é assim mesmo, ele é difícil, deixa quieto. Aí a família diz, deixa a ovelha desgarra. É o momento da gente pensar nesses e lembrar, Jesus não vai deixar ninguém para trás, inclusive esse irmão que a gente tanto ama. Para falar disso para a gente hoje, eu gosto muito de trazer histórias. Segundo Joana de Ângeles, Jesus, ele é um grande terapeuta, o maior terapeuta que já teve no mundo, e realmente é Jesus. Jesus já usava de uma psicologia profunda que a gente nem compreendia ainda. Joana de Ângeles afirma isso. E ela diz que Jesus contava muitas histórias. E ele gostava de contar histórias e parábolas, porque através das parábolas a gente vai se identificando, vai aprendendo e vai acolhendo os ensinamentos no coração. E é verdade. Então hoje eu quero trazer uma história aqui sobre uma ovelha desgarrada. E como Jesus não deixa ninguém para trás. Como tudo tem um tempo certo. E essa ovelha desgarrada, talvez muitos de nós já conheçam ela, que é Públio Lentulus. Não só porque aqui nos evangelhos a gente já comentou muitas vezes sobre ele, a gente também passou no evangelho diário sobre a vida dele. Mas Públio era uma ovelha desgarrada. E Jesus não deixou ele para trás. Vamos revisitar um pouco a história dele e tentar extrair o melhor para o nosso coração no dia de hoje. Públio, ele era como nós, tinha família, um emprego, a vida dele corria. Ninguém olhava para ele e dizia assim, nossa, que pessoa maldosa, que coração enrijecido, nossa, que pessoa terrível, não vou conviver com ele. Não. Públio tinha amigos, a família adorava ele. Só que ele tinha umas sequelas morais no coração, assim como todos nós temos. E uma das maiores sequelas dele era o orgulho. Ele sempre achava que ele estava certo em tudo. Ele tinha que dar sempre a palavra final. Quem estava abaixo dele sofria nas mãos dele, sofria. Quem era subordinado ao Públio sofria, porque ele era um grande senador romano. Sofria mesmo, porque o orgulho falava mais alto. Ai de quem discordasse da opinião dele. Mas ele era querido, mas precisava trabalhar o coração um pouco. Públio, por volta dos seus 30 anos, ele era jovem, vamos pensar. Ele ganhou um cargo muito importante, que era de senador de Roma. Eu estou falando aqui do ano 31 depois de Cristo, tem muito tempo. 31, Jesus estava na Terra nesse momento. E ele ganhou esse cargo, ganhou no sentido de foi passado para ele, senador, muito poder. E aí une assim, um coração com tendência orgulhosa, dá um pouquinho de poder, o negócio vai assim, ó. E aí ele começou a afundar. Afundar em que sentido? Exteriormente? Não, exteriormente ele estava bem. Mas interiormente, quanto mais poder ele ia tendo, mais o orgulho dele ia achando que ele podia fazer o que ele queria, dominar tudo. Ele tinha uma família muito querida. A esposa dele era um anjo na terra. Um anjo, chamada Lívia.
Inclusive, nós sabemos que ela aceita reencarnar com ele por amor a ele. Porque sabia o coração difícil que era o de Públio. Então ela vem como uma facilitadora. Ela vem realmente para ser esposa dele, para dizer assim, deixa eu acalmar um pouquinho esse coração. Se tiver dois que é muito orgulhoso, o negócio não vai andar. Então ela vem em missão mesmo, para ajudar ele. Eles têm uma filha, jovenzinha ainda, volta aos seus 8 anos de idade. E a filha dele fica muito doente. Muito doente. E uma das formas que Deus tem para trabalhar o nosso orgulho, muitas vezes é a enfermidade. Para nos ensinar um olhar mais humilde da vida. E quem ele mais amava, que era a filha, fica muito doente. Com lepra. A gente também já conversou de lepra aqui em outros momentos do Evangelho, que era a doença mais estigmatizada daquela época. A pessoa era relegada para os cantos, mas filha de um senador romano, como que é colocada de lado? Não tem como. E a filha dele, a pele, começou a encher de ferida. Ela ficava só no quarto, quem que ia lá ver ela? Lepra naquela época era contagiosa. Então só a mãe, Públio e Ana, que era uma empregada muito querida ali de Lívia, que ficava ali em contato com a pequena Flávia, que chama a filha dele. Eles procuram os médicos da época. Ele tinha muito dinheiro. Tudo que ele podia, ele vai atrás para fazer o tratamento da filha dele. E aí ele chega no momento que se chama de impotência diante da vida. Que é aquele momento que ele, mesmo tendo todo o poder, todo o dinheiro, todos os recursos, não conseguia fazer a cura da própria filha. É um momento de impotência que a gente percebe como somos pequeninos e que tem coisas que estão na mão de Deus, que a gente não resolve, que a gente não decide. E ele foi ficando revoltado com isso, porque Públio não acreditava em Deus. Ele acreditava nos deuses. Qual que é os deuses que vão me beneficiar? Ah, esses aí eu acredito. Era assim que ele conduzia a vida dele. Aí um dia um amigo dele falou assim, Públio, você tá muito estressado, a situação que você tá vivendo, aí tá como senador, tá te cobrando muito esse seu emprego, muitas coisas acontecendo, sua filha nessa situação. Por que você e sua esposa não se mudam daqui? Vão buscar novos ares. Vai lá para a Palestina, muda lá para Jerusalém, fica um tempo lá. Quem sabe em Jerusalém, mudando os ares, o clima, a sua filha melhora essa doença. Fica um tempo lá, pode ficar tranquilo, que eu cuido de tudo aqui para você. E esse amigo era um amigo de confiança mesmo dele. Eles eram como se fossem assim, irmãos, vou usar esse termo. Então o que esse amigo falava, ele acolhia, claro. Ele pensou, conversou com a esposa, falou, é verdade. Vamos sair daqui. Vamos para Jerusalém, quem sabe lá as coisas mudam e a gente consegue achar alguém que cura a nossa filha. E a filha dele só estava piorando, definhando. Eles foram em viagem, mudaram-se dentro de poucos meses. Quando eles chegaram em Jerusalém, ele já chegou meio conturbado. Uma das formas que a gente diz do porquê o orgulho exalta tanto é uma insegurança muito grande de si mesmo. Quando se é tão inseguro de si, o orgulho ele aparece como se fosse uma proteção. Para eu não sofrer com a minha insegurança, eu me mostro orgulhoso, grande. Mas nem se percebe que é assim. E Públio agia dessa forma. Ele chegou num lugar novo, ninguém o conhecia. Para ele mostrar o poder dele, ele já chegou causando discórdia, sofrimento.
xingando, mandando prender, fazer escravo. Era assim que ele agia. Achava que ele podia fazer tudo o que ele queria, como senador romano. Quando eles chegaram lá, quem recebe eles é Pôncio Pilatos. Outro coração difícil que a gente tem na história. Aquele que lavou as mãos para crucificar Jesus. Pôncio Pilatos recebe Públio e fala, vamos dar uma festa? Não, para te receber aqui bem na cidade, vou te apresentar aqui para as pessoas importantes. E aí Pilatos, eu falo que era um palácio a casa dele. Faz aquela festa que era bandeja de ouro passando, tinha um escravo para cada pessoa que estava precisando ali ser servido, aquela coisa assim extravagante que não tinha necessidade nenhuma. As pessoas dançando para fazer um show para eles, tudo do bom e do melhor. Ouro para todo lado. Aí Públio fica encantado, nossa, fui bem recebido aqui, muito querido, aqui as coisas vão dar certo. Quando eles terminam esse jantar, eles vão para uma área externa do palácio para continuar conversando, noite adentro. Algumas pessoas já tinham ido embora, fica um grupo pequeno ali. Quando eles estão lá, surge um assunto na roda de conversa. Ah, estão dizendo por aí que tem um profeta nazareno. Nunca vi, não sei como que é. Mas estão dizendo por aí que ele cura as pessoas. Ele curou não sei quem, fez a cura da filha de outra pessoa e ele é extraordinário. E eles começam a comentar sobre isso. Pilatos, claro, rebaixa esse profeta nazareno e diz, não, isso aí não é nada não. É só mais um que vai surgir, vai fazer seu show e depois o povo esquece dele. Preocupa com isso não. Públio ouviu aquilo e ficou meio atento. Ele pensou, aí, ele cura as pessoas? Minha filha é doente. A esposa dele, que é um anjo, como eu disse, pegou no ar a informação e pensou, preciso saber mais desse profeta nazareno. Quem sabe a cura da minha filha tá aí. Ninguém conversa nada, eles retornam, o tempo vai passando. E Lívia, a esposa de Públio, busca saber mais. Quem que é esse profeta nazareno? Coração de mãe, carrega uma fé inimaginável. Inimaginável. Quando todas as pessoas olham para um filho e diz assim, ah não, tem cura não, como se diz, tem jeito não. A mãe olha e diz, tem jeito, eu tenho fé, as coisas vão melhorar. E Lívia estava assim. A filha dela definhando, ela falou assim, eu tenho fé, muita fé. As coisas vão dar certo. Quem sabe esse profeta nazareno? Então ela vai buscando saber quem era ele. Descobre que ele se chama Jesus e fica ali. E ela tenta, aos poucos, convencer Públio dele ir lá, ir atrás de Jesus e pedir ajuda para a filha. E aí Públio fica indignado. Porque o orgulho exalta e fala, eu pedi ajuda para um nazareno? Eu não vou pedir ajuda para um nazareno. Olha, eu sou um senador, não vou pedir ajuda para um nazareno, não. E Lívia fala, mas é nossa filha. É nossa filha. Não. A gente vai conseguir médicos, vai conseguir recursos, eu não vou atrás. E Lívia ali. O tempo vai passando. Até que um dia, a Flávia, ela chega no seu ápice da doença. Era aquele momento que ela já não falava mais direito, não levantava da cama, as feridas estavam de tal forma dominando o corpo dela, ela não comia. A Lívia olhou para a filha e falou, e agora? O que a gente vai fazer? Públio entra no quarto da filha, olha para ela daquele jeito
não acredita que vai perder a filha daquela forma, se sente impotente diante da vida. E ele olha para ela e diz: minha filha, me fala agora, o que você quer? O brinquedo mais caro? O que você precisa? Eu compro para você. Eu mando buscar aonde for e trago para você aqui agora. Me fala o que você quer, porque eu só quero te ver bem. É aquele instante que se oferece tudo que é material para ver quem a gente ama bem, sorrindo de novo, alegre. Ela já não estava falando direito, muito magra. Ela olha para o pai dela e diz: papai, eu quero Jesus. E aí abre um buraco assim, ó, para Publius. Ele daria tudo que a filha queria, e ela pede justamente aquele que ele não queria pedir ajuda: Jesus. Eu sempre falo que esse trecho da história mostra muito a gente quando passa um momento difícil, que pode ofertar o que for materialmente. E a gente só pensa: eu quero Jesus. Eu não quero a solução do mundo. Eu preciso da paz que Jesus traz. Porque esse momento que eu passo na minha vida, eu só quero Jesus. Pode ofertar o que for materialmente. O que for. Quem está próximo de nós geralmente oferta: vamos dar um passeio, vamos sair, vamos pedir uma comida que você gosta, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma festa, vamos comemorar. Oferta tudo que é material. E a gente fica encolhidinho e diz: não. Nesse momento, nada disso me tranquiliza, nada disso me alegra. Eu só quero Jesus, a paz de Jesus. E aí agora como que ele faz? A filha, como se estivesse nos minutos finais da vida, pedindo para Jesus, agora será que ele vai negar? Ele retorna para o quarto, conta para a esposa, na verdade ela viu a cena. Ele espera e diz assim: amanhã, no anoitecer, eu vou atrás então desse profeta Nazareno. Se é isso que ela quer? Se essa é a solução, então eu vou. Mas eu vou de noite. Porque ninguém pode ver. Eu, senador, conversando com um filho de carpinteiro? Não, eu vou de noite. Que aí ninguém me vê, eu vou despistado, vou às escondidas. Eu penso que mal sabia Publius com quem ele estaria de frente, que é Jesus, o maior de todos e o que se fez menor aqui na terra. Para ensinar para a gente aprender a se fazer pequeno diante dos homens, para ser grande aos olhos de Deus. Publius vai, chegou outro dia, anoitece, ele sai despistado, para ninguém ver ele. E ele anda e não acha Jesus. Porque, na verdade, ele nunca tinha visto Jesus. Ele nem sabia como que Jesus era, assim, a aparência de Jesus. Ele foi, assim, uma hora eu vou achar esse profeta Nazareno, uma multidão em volta, alguma coisa, eu detecto que é Jesus. E vou lá falar para ele, então, curar minha filha. Ele vai, espera, começa a ficar tarde da noite e nada de Jesus aparecer. Aí ele começa a duvidar, será que é ideia das pessoas isso? Será que existe mesmo esse profeta que cura? Será que não é mentira das pessoas? E ele resolve sentar ali e ficar esperando. Espera. E aí quando ele menos espera, na frente dele, diante de seus olhos ansiosos, está a cara a personalidade inconfundível e única. E eu quero ler esse trecho, porque é um trecho que Emmanuel destaca para a gente detalhes da fisionomia de Jesus.
Tratava-se de um homem, ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Tinha longos cabelos e sedosos, que molduravam-lhe o semblante calmo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida. Um sorriso divino, revelando ao mesmo tempo uma bondade imensa e uma energia singular. Irradiava dele uma majestosa figura. Quando ele olha essa cena, esse homem se aproximando dele, ele sabe que é Jesus. A energia é inconfundível. A luz. Públio, coração orgulhoso, cai de joelhos ao chão e começa a chorar. E chora, não consegue nem falar o que ele queria. Jesus aproxima-se de Públio, olha bem para ele e diz: senador, por que me procuras? Por que me procuras? E Jesus faz essa pergunta para a gente. Por que procuramos a Jesus? Se estamos aqui essa noite, estamos procurando a Jesus de alguma forma. Por que procuramos a Jesus? Não seria melhor, senador, que você me procurasse à luz do dia? Para você ter uma lição de humildade, de fé de uma só vez? Mas tudo bem, me procurou à noite. E eu venho ao encontro desse teu coração desfalecido. Todos nós enxergamos o coração de Públio como um coração orgulhoso. E eu digo todos nós porque a todo momento isso é narrado na obra. Públio, coração orgulhoso. A Lívia fala muito isso também. O coração dele ainda era muito duro. Mas Jesus fala que o coração dele é desfalecido. Falando que um coração orgulhoso é um coração enfermo ainda, doente, que quer carinho, que quer amor, mas não sabe como comunicar isso, que quer atenção, mas não sabe como comunicar. Comunica ainda através do orgulho. E todos nós fazemos isso, de algum nível da nossa vida a gente faz. Porque todos nós temos a gota do orgulho no coração, de alguma forma a gente tem. Públio não consegue falar nada. E Jesus diz para ele: não venho buscar aqui esse homem de estado que é tão superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento vão encaminhar para o regaço de meu Pai. Só os séculos de sofrimento lapidam o coração. Aqui agora eu venho atender às súplicas desse coração oprimido. Oprimido, esse coração que está doloroso, eu venho aqui atender ele nesse momento. O que você deseja de mim? E aí Jesus diz, sem Públio falar nada: a tua filha, a tua filhinha que tem lepra, a tua filha que está naquela situação difícil, ela vai ser curada. Mas não é por causa de você não, porque você não tem mérito para isso. A tua esposa tem. A fé da tua esposa. Tua filha vai ficar bem. E Públio continua só ouvindo, não fala um A, diante da presença de Jesus. E Cristo fala, olha que as palavras mais bonitas. Públio, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pela senda dos erros clamorosos, você encontra hoje um ponto de referência para a regeneração da sua própria vida.
Mas isso está em tuas mãos, está no teu querer aproveitar esse momento, ou daqui a alguns milênios. Públio, soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar ele bem, em teu coração, a humildade, a fé irão florescer. Soa para você nesse momento um minuto glorioso. Um minuto da mudança. Tanto tempo nos caminhos desviados, tanto tempo cometendo o mesmo erro, agindo da mesma forma. Chegou para você o momento, o minuto da virada na sua vida. Tô te abrindo os braços, porque nenhuma ovelha se perde, nenhuma ovelha fica para trás. Jesus foi buscar Públio ao encontro dele, para chamar ele para mudança. Chega de ficar no caminho desviado, repetindo os mesmos erros, agindo da mesma forma, com o mesmo coração. Chegou o momento da mudança. Mas esse momento da mudança, do minuto glorioso, não é a mudança externa, não. É a mais difícil, é a mudança do coração. É como se Jesus falasse, chegou o momento de deixar o orgulho, o egoísmo, esse desejo de poder, essa avareza, esse apego às coisas materiais e mudar. Mas se você aceitar agora, vai ser um novo caminho comigo. Mas se não, daqui a alguns milênios, o sofrimento vai lapidar o teu coração. A escolha é sua. O minuto glorioso chega para todos nós todos os dias. Todo dia tem um minuto glorioso para a gente. Que é aquela voz na consciência dizendo assim, vai agir do mesmo jeito? Vai olhar para o seu irmão da mesma forma que vem olhando sempre? Vai agir, fazer essas escolhas na vida que já vem fazendo? Ainda vai se levar por esse vício? Ainda vai se levar por essas atitudes? Ainda? E a gente repara, todos nós, eu me incluo nisso, a gente repete todos os dias, geralmente, as nossas mesmas falhas internas. Que a gente pensa, nossa, não devia ter agido assim, mas agiu. São os minutos gloriosos que a gente está passando. Porque é Jesus nos chamando. Nós somos as ovelhas desgarradas e Jesus, voltar para o rebanho. Públio não aceita o convite. Não aceita. Ele volta para a mesma vida, para as mesmas escolhas. Tal como todos nós, que estamos dentro de uma casa espírita e recebemos incontáveis conselhos da espiritualidade, nos pedindo certas coisas. E a gente sai da casa espírita e continua fazendo o mesmo. Aí os bons espíritos nos dizem, muda a rota, não faz mais isso não. Deixa eu ampliar seu olhar para você enxergar diferente. Mais paciência. Mais calma. Olha as atitudes e a gente sai e continua fazendo a mesma coisa. Somos como Públio. Públio não aceitou. Mas como todos nós sabemos, Públio é Emmanuel, o espírito Emmanuel. Um espírito evoluído. Se ele não aceitou naquele momento Jesus, como que ele se tornou Emmanuel? Porque os séculos de sofrimento lapidaram o coração dele, como Jesus falou. Sofrimento atrás de sofrimento, até ele mudar. Até a dor ficar tão forte internamente e a gente, por conta própria, pensar, eu não quero mais agir desse jeito. Não quero, só me traz dor. Dor para quem eu amo. Eu vou mudar. E um dos pontos principais que Públio fez essa virada depois foi quando ele perde a esposa. Quando o sofrimento pega ele de uma forma que ele não acredita que aquilo aconteceu. Ele vai, quando ele descobre a morte dela,
Na verdade, ele começa a perder tudo aos poucos, digamos assim. Perde o poder, a família separa-se no sentido assim, já não é tão unido mais. Ele entra em enfermidade física, isso mais lá pra frente. A esposa falece, ele começa a perder as coisas aos poucos, sabe? E aí, quando ele perde a esposa, nessa noite, é que ele compreende a pequenez dele diante de Deus. É aí que ele leva aquele golpe no orgulho e ele vê que ele não controla nada, que tudo está nas mãos de Deus. E aí, nesse instante, ele senta-se embaixo de uma árvore, nesse dia, isso passou muito tempo depois disso aqui que eu acabei de contar. Aí ele senta embaixo de uma árvore e ele clama por Jesus. Jesus de Nazaré. Foi preciso que eu perdesse o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros para eu recordar a doçura das tuas palavras. Eu não sei compreender, Jesus, a tua cruz. E eu ainda não sei aceitar essa humildade dentro da minha sinceridade de homem. Mas se podes ver a enormidade das minhas chagas, vem me socorrer. Mais uma vez. Por favor. Meu coração miserável e infeliz, vem me socorrer, Jesus. Jesus esteve diante dele. Ele virou as costas para Cristo. E aí foram tantos sofrimentos na vida, como ele diz, né? Foi preciso que eu perdesse o maior tesouro da minha vida para eu lembrar de ti, Jesus. Vem me socorrer. E aí, a partir desse momento, a gente começa a perceber a caminhada dele para tentar ir aos poucos melhorando. Isso foi há 2000 anos atrás, mais ou menos. E aí, uma coisa que eu sempre comento, por exemplo, com o André, quando a gente lê a obra, eu falo para ele, eu não sei se eu fico desesperado ou se isso me consola, mas isso aqui foi há 2000 anos, e aí a gente lê e vê que a gente ainda está no estágio de Públio que ele estava há 2000 anos. Então, assim, dá um desespero perceber o quanto muitas atitudes que eu tenho, Ana, são parecidas com o que ele tinha. Isso dá um desespero. Eu falo, quanto ainda tem que melhorar? Quanto tem que mudar? Ele já está Emmanuel agora. A gente ainda está como Públio. Mas talvez o consola de pensar, pegar essas histórias aqui como inspiração e pensar, eu posso mudar. Por que continuar no caminho do erro? E não só do erro, eu vou colocar de duas chagas, orgulho e egoísmo. Porque no livro dos Espíritos, eu não me recordo da pergunta em específico, mas é nos dito que as duas grandes chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Porque é delas que surge tudo que é de ruim que tem no mundo. Tudo. É elas que nos impedem de amar o próximo, de ter mais carinho. O orgulho e o egoísmo. Então que a gente possa começar a combater em nós mesmos essas chagas. Nos inspirando em Públio, que era uma ovelha desgarrada, e agora é Emmanuel, que está à frente, iluminando a tantos com obras como essa há 2000 anos. Que é um dos espíritos que cuida do nosso país, o Brasil. Aí a gente olha para essas histórias e pensa, ninguém fica para trás. A gente pode ser a pior alma, faz tudo errado. A gente não vai ficar para trás. Jesus nos ama e Ele vem nos chamar no minuto glorioso, diariamente. Que possamos aproveitá-los. Hoje eu encerro aqui essas palavras, inspirando verdadeiramente o nosso coração a não apenas a compreender que ninguém fica para trás, mas a também ter muita paciência e humildade
para com todos que cruzam o nosso caminho e pensar: ninguém fica para trás. Esse irmão que hoje está fazendo isso, ele não vai ficar para trás. E quem sabe Deus colocou ele na nossa família, colocou ele junto de nós para a gente ajudar nessa caminhada. Pensemos isso. Que assim seja. Que assim seja.